Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais uma edição de Ante os Novos Tempos, um programa que traz o Espiritismo, anunciando a Era do Espírito e o mundo de regeneração. Hoje nós teremos o nosso Perguntando e Aprendendo e também teremos na entrevista o comparecimento de Adair Ribeiro, que conversa com Orson Carrara a respeito da historiografia e o espiritismo. É um assunto inédito. Vamos conhecer. Na poesia espírita, teremos o comparecimento de dois poetas do além, João Coutinho e Félix de Bulhões, ambos vindos através da mediunidade de Chico Xavier. Na meditação do Para Viver Melhor, o tema é Viver Sempre. E no final do programa, nós vamos conversar sobre o processo de transição planetária. Tudo isso, então, a partir de agora, nesta edição de Ante os Novos Tempos. Perguntando e Aprendendo. Iniciando o Perguntando e Aprendendo, temos um convite a você. Envie sua pergunta. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação. Não fique em dúvida. Não fique guardando para si questionamentos sem respostas. Envie para nós e vamos trazer então a resposta através do Espiritismo. E hoje nós temos 5 perguntas que foram selecionadas aqui pela produção para que possamos trazer os esclarecimentos espíritas. A primeira participação é da Cristina Dálio. Ela é da cidade de São Paulo, capital. E ela pergunta: por que católicos e evangélicos ora dizem que Jesus é Deus, ora destacam Jesus como Filho de Deus? Realmente é fato. Quando conversamos com católicos e evangélicos, ou ouvimos a fala de padres e pastores, ou quando assistimos um filme que foi produzido sob as bases ou do catolicismo ou do pensamento evangélico, realmente é comum nós vemos essa confusão entre Deus e Jesus. Ora, Deus e Jesus são distintos, ora, Jesus é tomado como Deus. Por que isso acontece? Bem, essa é uma questão teológica, doutrinal, de interpretação das Escrituras do Novo Testamento. E eles alegam muito aquela passagem em que Jesus diz que eu e Deus somos um. Bem, a real interpretação que é dada
pelo Espiritismo é que ele estava apenas e tão somente afirmando a sua identificação com Deus. Tanto que ele é muito claro. Ele não fala, eu e Deus somos o mesmo. Ele não fala isso. Ele diz, eu e Deus, então ele está se distinguindo, né? Eu, Jesus, e Deus, que é o Pai, somos um, ou seja, somos identificados. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que haveria de vir. Eu sou aquele anunciado pelos profetas. E em diversas passagens ele é muito claro. O Pai que está nos céus. Depois, quando ele faz a oração, Pai nosso que estás nos céus, na cruz, antes de se despedir, quando ele olha para a multidão, o que ele fala? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele está se dirigindo a um outro ser. Se ele fosse Deus, ele nem faria essa oração, não utilizaria essa expressão, nada disso. Então, na leitura do Novo Testamento, ou seja, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos dezenas de passagens em que Jesus deixa muito claro que ele não é o Pai, que ele não é Deus, ele não é o Senhor. Deus é o Pai Criador. Jesus é seu Filho amado, como nós também somos. Então é questão apenas de interpretação. Mas para nós, espíritas, Jesus é um personagem, é Filho de Deus. E Deus é o Pai e Criador de tudo que existe no universo e, portanto, nosso Pai e Criador. Vamos passar a palavra agora ao Sérgio Vini, que é da cidade de Araçatuba, lá no interior do estado de São Paulo. Ele está perguntando: por que o Espiritismo condena o suicídio como um atentado contra a vida? Não temos o direito de escolher morrer? Sim, Sérgio, nós temos o direito de escolher morrer. Tanto que o suicídio existe. Ele acontece. Temos livre arbítrio. Então não somos impedidos de cometer o suicídio. Entretanto, temos que entender que a vida pertence a Deus. A vida espiritual e a vida material. Que estar encarnado aqui na Terra faz parte do nosso processo de aprendizado rumo à perfeição. E que a reencarnação é bênção divina e que nada nos acontece sem ter uma razão de ser. E somos devedores perante a lei divina, pelo que fizemos em existências passadas. Aqui e agora é a oportunidade da reparação, do arrependimento e da reparação, mas que não acontece sem dor, sem sofrimento. Mas essa dor e esse sofrimento são sempre de acordo com as nossas necessidades e também as nossas capacidades. Por isso, tirar-se a vida é uma demonstração perante Deus da nossa falta de coragem moral diante dos desafios existenciais. Lembrando que nunca estamos sozinhos, não somos abandonados. Deus está sempre conosco. Jesus está conosco. Os bons espíritos estão conosco, mas não podem tirar de nós as provas e expiações que nos competem. Então nós temos o direito de viver e temos o direito de nos tirar a vida. Mas quem se tira a vida responde perante
a lei divina, pela sua falta de coragem, pela sua falta de fé, pela sua falta de acionar o seu querer, a sua força de vontade. Então não importa o que esteja acontecendo conosco e tantas vezes que tenhamos de reiniciar a nossa vida, é preciso viver, porque as consequências espirituais do suicídio são muito piores do que qualquer dor, do que qualquer sofrimento, do que qualquer problema que estejamos enfrentando aqui na vida terrena. Por isso o Espiritismo é e será sempre a favor da vida e contra o suicídio, que é um atentado contra a lei divina. Vamos agora responder a Raquel Estrela, que é da cidade de Itaperuna, no norte do estado do Rio de Janeiro. Ela indaga: afinal, por que sofremos? Por que temos tantas dores e aflições, se a vida pertence a Deus, que é bondade e amor? Sim, claro que a vida pertence a Deus, e não temos nenhuma dúvida que Deus é bondade, é amor, é justiça, é misericórdia. Bem, mas aí você está indagando, mas a dor, o sofrimento, não são incompatíveis com essa bondade, com esse amor, com essa misericórdia de Deus? Não, em absoluto. E Jesus, nosso Mestre, foi muito claro ao dizer que cada um responde segundo as suas obras. Ou seja, todos nós sempre colheremos as consequências daquilo que semeamos, daquilo que fazemos, daquilo que pensamos, daquilo que falamos. Isso é da lei divina. Sofremos? Sim. Como castigo divino? Não. Como consequência das nossas ações. E Deus é justo. Por isso, as consequências são sempre justas, de acordo com as nossas intenções e com as circunstâncias, atenuantes ou agravantes. Por isso existe o sofrimento, que pode ser aguçado, piorado, se aqui na Terra, na bênção desta encarnação, nos deixarmos levar pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela hipocrisia, pela imprevidência. E aí causamos um mal maior para nós mesmos e para aqueles que vivem conosco. Então nós não temos o que reclamar de Deus diante do sofrimento. Nós temos muito a reclamar de nós mesmos, tanto individualmente quanto coletivamente. Então, Deus é amor e quer que aprendamos a nos amar para vivermos no amor. A dor é apenas consequência da falta do amor, assim como o mal é apenas consequência da falta do bem. Está em nossas mãos, nas escolhas que fazemos, termos o sofrimento ou termos a felicidade. Bem, recebemos agora a participação do Matheus Cunha, que é lá de Campinas, no estado de São Paulo. Ele pergunta: o que nos acontece depois da morte, visto sermos almas imortais? Bem, Mateus, podem acontecer muitas coisas. Nós temos uma certeza, que vamos continuar vivos e vamos levar conosco as virtudes e os vícios que tenhamos em grau maior ou em grau menor. Se aqui na Terra fizermos um esforço para nos moralizar, para nos espiritualizar, e tentamos, na medida do nosso possível,
colocar em prática as lições do Evangelho, a tendência é que ao desencarnarmos e retornarmos ao mundo espiritual, recebamos, como consequência, a paz, a felicidade e de nos encontrarmos numa posição espiritual superior. Agora, se aqui na Terra vivemos no egoísmo, no orgulho, distanciados das lições evangélicas, a tendência é que nesse retorno ao mundo espiritual encontremos como consequência sofrimento. Sofrimento esse que será sempre de ordem moral. Claro que na felicidade e no sofrimento nós temos os mais diversos graus de condição espiritual no pós-morte, porque isso vai depender do que estamos fazendo aqui na Terra, vai depender do maior ou menor desenvolvimento das nossas virtudes, vai depender se estamos utilizando o processo educacional para manter os nossos vícios ou para desenvolver as nossas virtudes. Tudo isso é levado em conta quando desencarnamos. E lembrando que a lei divina está gravada na nossa consciência e dela, portanto, nós não podemos fugir. Se queremos, conforme as informações dos espíritos, desencarnar e merecer já sermos recebidos pelos nossos amigos e familiares com alegria e já sermos encaminhados para uma colônia espiritual, como se diz no jargão popular, precisamos aqui agora fazer por onde? Precisamos ter o merecimento. Esse merecimento só vai surgir se nos dedicarmos ao bem do próximo, ao amor do próximo, lembrando que vivemos na coletividade e, portanto, temos que pensar nesse bem também da sociedade humana. Esse é o caminho para podermos, então, ter ideia, ou pelo menos uma melhor ideia, do que poderá nos acontecer quando vier a hora da morte. Bem, estamos chegando aqui ao final do Perguntando e Aprendendo, mas temos aqui o tempo para responder a pergunta da Sandra Silva, que é da cidade do Rio de Janeiro. Ela pergunta: quero saber como e onde encontrar a felicidade, pois está muito difícil ter essa esperança. Onde encontrar a felicidade? Ela não está lá ou acolá. Não, não. Felicidade não está em nenhum local físico. A felicidade, na verdade, está em nós mesmos. A felicidade é um estado de consciência. Eu posso ser feliz onde eu estiver, com quem eu estiver e em qualquer circunstância que esteja me acontecendo. A opção de ser feliz é minha. Eu faço essa opção. Como nos disse um querido amigo, motorista, caminhoneiro, e ele contava a história dele. Olha, hoje eu trabalho numa empresa transportadora que, à época, estava abrindo vagas, eu me apresentei, eles me entrevistaram, me mostraram as condições da empresa, o salário, e eu considerei que era, naquela época, tudo o que eu queria. E fui contratado, e passei a trabalhar, e estou nessa empresa até os dias atuais. Por quê? Porque ela vem cumprindo comigo e com os demais, meus colegas, aquilo que havia sido prometido. Hoje a empresa está renovando a sua frota com caminhões novos. Eu sou um dos motoristas mais antigos. Ainda não recebi o caminhão novo, mas sei que o caminhão virá mais cedo ou mais tarde. E como disse a um diretor da empresa que me questionou: senhor, eu estou muito satisfeito aqui.
e sei que a empresa cumpre o que sempre estabelece. Por isso estou tranquilo. Agora, se eu perceber que preciso de um aumento salarial ou de uma melhor condição de trabalho, eu vou conversar. E se a empresa disser que vai se esforçar para me atender, eu não tenho motivo nenhum para me queixar da empresa ou querer trabalhar em outra. E só vou fazer isso caso a empresa me diga que não pode cumprir com aquilo que eu necessito, com aquilo que eu estou solicitando e que considero razoável. Portanto, sou feliz. Estou realizando o trabalho que gosto, na empresa que me oferece as condições boas e que cumpre. E não posso me queixar de nada, porque antes de ser contratado, tudo me foi explicado e eu aceitei. E venho trabalhando sempre pelo melhor, não apenas para mim, mas o melhor para os meus colegas e para a empresa. Então eu não tenho queixa nenhuma a fazer. Pelo contrário, sou muito feliz nessa minha profissão. E é isso. Fazemos a opção. Então lembre-se, a felicidade não está nem ali, nem acolá. Ela está em você mesmo. Bem, chegamos ao final do Perguntando e Aprendendo. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação para que você possa então fazer a sua participação enviando a sua pergunta, que teremos maior prazer de responder através dos princípios espíritas. Agora nós vamos passar a palavra a Orson Peter Carrara, esse nosso querido amigo, companheiro espírita lá de Matão, no estado de São Paulo, que vai trazer, como sempre faz, mais uma entrevista. Nós vamos conhecer hoje o Adair Ribeiro. E o Adair Ribeiro vai conversar com o Orson Carrara a respeito do tema historiografia e espiritismo. Você não sabe o que é isso? Então, vamos rodar o vídeo e vamos conhecer esse tema trazido pelo Adair Ribeiro, que vai nos falar sobre a historiografia e o espiritismo. Vamos então à nossa entrevista. Conversando sobre espiritismo. E é com grande alegria, falando em história, vamos falar sobre historiografia e espiritismo com o nosso convidado da noite, do programa desta noite, Adair Ribeiro, que é da capital de São Paulo, amigo que conhecemos há pouco tempo, está conosco aqui e que vai nos falar dos projetos de pesquisa envolvendo documentos da doutrina espírita, do codificador, uma oportunidade valiosa para todos nós. Adair, boa noite, bem-vindo, muito agradecido pela sua disponibilidade nesta noite. Sua saudação inicial. Oi, Orson, boa noite. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, da gente bater um papo, falar um pouco sobre historiografia e espiritismo. De coração, eu agradeço a oportunidade e espero que seja uma noite agradável. Adair, para aqueles que não te conhecem, me diga uma coisa, como é que você se tornou espírita? Como é que chegou no espiritismo? Você é paulista, mora em São Paulo, nasceu aí mesmo? Como é a sua história num compacto aí de apresentação? Então, eu sou de Londrina, nasci em Londrina, mas saí muito jovem, né? Com 6 anos, minha família voltou para Araçatuba, né? Que os meus pais são de Araçatuba, e aí eu fui criado em Araçatuba. Era vizinho do César Perry, da família do Perry, vizinho de frente, assim, né? E cheguei em algumas palestras, mas eu não frequentava o centro, não. Meu pai frequentava mais que eu, mas a gente não era muito frequente nas idas. E como eu saí muito jovem de Araçatuba, com 17 eu já vim para a capital, São Paulo, para fazer faculdade, e aqui fiquei, né? Casei, voltei para casar em Araçatuba, mas retornei para São Paulo para trabalhar e onde eu moro até hoje. E a minha aproximação com a doutrina espírita, com o espiritismo,
é muito recente. Eu tenho 5 anos, comecei a frequentar um centro próximo da minha casa, né, assistindo palestras, aí comecei a fazer os cursos, chamado curso básico, depois o mediúnico, e aí eu comecei a me interessar demais no estudo, no aprofundamento das obras de Kardec. Tanto que muito pouco eu li de outros autores. Li alguma coisa de Chico, alguma coisa de outros autores espíritas, mas eu resolvi focar realmente nas obras de Kardec. Então, há praticamente 5 anos, eu me debruço ao estudo e à pesquisa da codificação. E você resolveu estudar e apresentar-se ao centro há tão pouco tempo, 5 anos é pouquíssimo tempo. O que te levou? Foi curiosidade de conhecimento mesmo? Foi uma lembrança? Como é que foi essa decisão? A estatística mostra que a grande maioria que acaba chegando no centro espírita é pela dor, né? Eu cheguei pela curiosidade, realmente. Olha que interessante. Eu sempre fui muito curioso em pesquisas, em todas as áreas, né, que eu sempre me interessei, eu me aprofundei muito, né, e não foi diferente com a doutrina espírita. Eu entrei por curiosidade, assisti as palestras, senti uma dificuldade ouvindo as palestras, né, percebi um certo distanciamento, assim, que assisti as palestras e já estava lendo algumas das obras básicas. E percebi um certo distanciamento, né, e aquilo me chamou a atenção. Aí eu resolvi me aprofundar realmente, né, nas obras de Kardec, e foi assim mais ou menos que eu entrei na pesquisa, né. Uma curiosidade que eu sempre conto, eu estava comprando algumas obras, alguns livros para minha biblioteca particular, e aí um dia no Mercado Livre comprei um livro, né, um livro antigo, eu sempre gostei da tradição mesmo, da história, né, das primeiras edições, e aí eu achei um livro no Mercado Livre, comprei, e o vendedor era o Adriano Calzone, um pesquisador. Acabei me aproximando, né, e teve uma afinidade muito grande, aí ele contava das pesquisas dele, e aquilo me chamou muita atenção. E aí, na formação da minha biblioteca, eu comecei a ir atrás como eu disse, das primeiras edições mesmo, para ter o original em francês, porque eu já percebi uma divergência nas traduções, né? Não que eu fale francês ou tenha influência no francês, mas quando eu comparava uma tradução com outra, eu percebi uma diferença, e aquilo também me chamou a atenção, né? Então, procurei as obras originais, né? Hoje a gente tem um ferramental muito grande, né? O Google Sim. Tradutor, tal, e que ajuda muito. E comecei a formar minha biblioteca particular. E foi assim que eu praticamente iniciei nas pesquisas para consumo próprio. Puxa, que legal, né? E me diga uma coisa, ainda antes de entrarmos na questão da pesquisa, esse fato você afirmou que sempre foi muito curioso pelo conhecimento, né? Independente das divergências que você notava nas traduções, o fato da curiosidade em si, de pesquisar os conteúdos te surpreenderam vivamente? Como é que foi essa identificação com os conteúdos, independente da pesquisa que você fez posteriormente? Eu me apaixonei pela doutrina. Completamente. Eu sou engenheiro, né? A minha formação, eu sou engenheiro naval, e eu tenho vamos falar assim, a lógica, ela anda ao meu lado, né? Sim, Então, que eu tenho um bom. raciocínio muito lógico e comecei a ver algo que fazia muito, mas muito sentido, né? E aí, começando a ler, percebendo a razão dominando toda essa doutrina, né? E me chamou realmente a atenção e o interesse total, tanto que hoje eu dedico algumas belas horas por dia ao estudo. Que bom, André. Olha, eu quero manifestar aqui a minha alegria, minha gratidão por personalidades muito queridas do movimento espírita. Aqui está conosco a Júlia Nezu, o Pedro Nakano, o Bruno Tavares, o Fernando Bahia. Está também conosco o querido amigo Ivan Franzolin. Quero saudar esses amigos, o Carlos Sete. Pessoal aqui bastante legal, amigos muito queridos do movimento espírita. Quero saudá-los com muita alegria e gratidão por estarem conosco. Aproveitar e mandar um abraço para todos e agradecer aí a presença.
Que bacana, viu? Agora, Adair, o fato de você ser curador do Museu ACOL, o que é exatamente esse museu? Então, como eu falei, eu comecei a adquirir algumas obras para os meus estudos. E como eu tenho uma facilidade muito grande, né, porque eu tenho um hobby que é o mergulho, né, e sempre me interessei também pela história do mergulho. Então, eu Olha, coleciono equipamentos antigos de mergulho, tenho uma coleção bem bacana, eu tenho um site, né, em inglês, eu frequento algumas Historical Diving Societies de alguns países, né, viajo para conhecer o pessoal, o equipamento, e isso me permitiu um net muito grande em vários países. Na França, na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos, eu acabei fazendo algumas amizades que frutificaram, né, com relação ao mergulho. E aí, quando eu vi a necessidade de procurar as obras, essas obras estavam ou na França, ou estavam na Alemanha, ou alguma coisa eu já achei na Espanha, e eu sempre tinha alguns amigos que me ajudaram na localização, né, e na aquisição dessas obras. Então eu consegui adquirir as primeiras edições de toda a codificação, a Revista Espírita Completa até o ano de 1900, e começaram a aparecer alguns manuscritos nessas pesquisas que eu fazia, manuscritos referentes a Kardec, e eu adquiri alguns manuscritos, e até que em meados de 2018, o Felipe Chigô, da livraria Lei Marie, a centenária livraria Lei Marie, começou a anunciar alguns documentos e manuscritos na internet. E aquilo me chamou muita atenção, né? Demais, porque fonte primária era, até aquele momento, extremamente escasso. Não era o sonho de todo estudioso e pesquisador ter acesso a essa documentação. E aí, com contatos em Paris, amigos em Paris, a gente conseguiu adquirir uma quantidade bem interessante de manuscritos relativos a Kardec, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aquilo acabou se tornando um volume muito grande. E, como eu disse, eu não tenho afluência em francês, não falo francês, apesar de ter estudado no primário, no ginásio, perdão, antigo ginásio, o francês, né, na época até brincava um pouco, mas depois acabou. E aí senti necessidade do quê? O valor histórico daquilo e o valor desses documentos todos, dessas obras, livros, para o movimento espírita. Aí resolvi, né, criar um site para divulgar isso, tornar isso universal o mais rápido possível. E foi o que iniciou o que a gente acabou chamando de Allan Kardec Online, que é um site, né, normal, e uma fanpage que a gente criou em março de 2020, extremamente recente. E a gente criou essa fanpage, o site, começamos com algumas pesquisas já em cima desses documentos, comecei a me aproximar do Carlos Sete, que ele desde 2018 já se dedicava a pesquisas com relação aos médiuns da sociedade parisiense, né, personalidades que conviveram ali com Kardec, buscando realmente quem é aquele sujeito histórico, né, quem que era aquela pessoa, descobriu nomes completos, levantou a certidão de nascimento, óbito, casamento de grande parte dos médiuns da codificação, e aí me apaixonei também pelo trabalho dele, e comecei a me aproximar, a gente começou a se corresponder, né, online, de forma virtual, e aí depois tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ele conheceu o acervo, e a gente começou a trocar figurinha, e começamos a trabalhar juntos em várias linhas de estudos, várias linhas de pesquisa. Então, o que era para consumo próprio, né, acabou se tornando o que hoje a gente conhece como ACOL, né, que é Allan Kardec Online, e aí, carinhosamente, o pessoal começou a chamar de ACOL, eu gostei do nome também, então hoje é ACOL-AllanKardec.online. Depois nós vamos mostrar aqui, nós vamos compartilhar na tela mais adiante, e o Carlos Sete, que está presente conosco, nós tivemos oportunidade de entrevistá-lo também aqui no nosso programa semanal, você estava presente, inclusive, foi uma entrevista muito rica, muito valiosa, né? Que nos trouxe informações
maravilhosas, foi muito, muito agradável entrevistá-lo. Eu fico feliz de ver esses estreitamentos dos laços de amizade, é uma coisa muito saudável, isso, muito produtiva para todos nós, né? Isso é muito rico. Muito bem, Adair. Então, você preparou uma apresentação aí para mostrar, então, para nós? Eu acho que mostrar imagens de documentos e manuscritos vale mais do que eu só ficar falando o que é, né? E aproveitando, mandando um abraço para a Júlia, que hoje também eu me aproximei do CCDPE, né, que é Centro de Documentação, né? fantástico que existe, né? Hoje eu procuro ajudar um pouco ali, que eles estão organizando aquele material todo. E, como eu disse, o sonho de todo pesquisador está se tornando realidade. Vários acervos apareceram, né, a organização de acervos como o do CCDPE, né, de Eduardo Carvalho Monteiro, que eu sou fã do trabalho que Um ele grande amigo, fez, né, um grande que ele amigo. fez. Hoje eu estou tendo a oportunidade de abrir algumas caixas do acervo dele lá e esperamos em breve também o CCDPE espera digitalizar todo esse acervo para estar disponível para pesquisa. Bem, espero que você tenha gostado dessa entrevista trazida pelo Orson Carrara, aliás, a quem agradecemos pela sua participação, e tivemos então a oportunidade de conhecer o Adair Ribeiro, que veio nos conversar sobre a importância da pesquisa histórica, inclusive para melhor compreendermos o Espiritismo. Se você se interessou e quer assistir a entrevista completa, no YouTube basta acessar o canal Orson Peter Carrara. E aí você poderá então assistir na íntegra a entrevista concedida pelo nosso Adair Ribeiro. Mas agora está na hora de passarmos a palavra aos poetas do além, aqueles que trabalharam a poesia na literatura brasileira, muitas vezes na literatura lusitana, e que retornaram através do nosso querido Chico Xavier. Vamos dar início então à poesia espírita. Poesia espírita. Continuando a explorar o conteúdo do livro Relicário de Luz, publicação da Federação Espírita Brasileira e psicografia de Chico Xavier, hoje trazemos dois poetas brasileiros, não muito conhecidos. Na verdade, nós temos informações muito escassas sobre os dois na literatura brasileira, mas são dois poetas. E voltaram, então, através da mediunidade do nosso Chico Xavier, para nos trazer, cada um soneto. Então, hoje nós vamos conhecer João Coutinho e Félix de Bulhões. Vamos, então, primeiramente, passar a palavra ao espírito João Coutinho, que nos traz o soneto Tempo e Amor. Vamos conhecê-lo. Qual austero gigante que nos guia, furioso e rude e, às vezes, triste e lento, passa o tempo na terra como o vento, renovando-te a senda cada dia. Não desesperes ante o céu nevoento, nem te abatas na estrada escura e fria. Nascerão novas flores de alegria, onde há charcos de angústia e sofrimento. O templo, o lar, a fonte, a flor e o ninho. Tudo o tempo transforma de mansinho, alterando-se em luz, penumbra e treva. Guarda, porém, o amor puro e esplendente, que o nosso amor, agora e eternamente, é o tesouro que o tempo nunca leva. Eis então o soneto Tempo e Amor, do poeta João Coutinho, através da mediunidade do nosso querido
Chico Xavier. Mas comparecendo também aqui no Poesia Espírita, nós temos a presença do Félix de Bulhões, e que vem também trazer, através da pena mediúnica do Chico Xavier, um soneto com o título Palavras aos Jovens. Vamos a ele. Mocidade, repara a sementeira que na terra obscura se levanta e cultiva a verdade, augusta e santa, que te enriqueça para a vida inteira. Guarda a luz do Evangelho por bandeira, e se o mal pavoroso se agiganta, estende o bem por milagrosa planta dos dons celestiais de que és mensageiro. Serve, estuda e aprimora-te. Prepara a vitória do Cristo em manhã clara, edificando o amor fraterno e puro. Encontrarás, ditosa, ao fim do dia, os tesouros da paz e da alegria nos eternos celeiros do futuro. Eis então o soneto Palavras aos Jovens, assinado pelo espírito Félix de Bulhões, através da mediunidade de Chico Xavier. Lembrando que esses poemas estão no livro Relicário de Luz, publicação da Federação Espírita Brasileira. Bem, vamos então agora àquela parada para fazermos reflexão, meditação através da mensagem espírita, porque está na hora do vídeo do Para Viver Melhor, que vai nos trazer o tema Viver Sempre. Rodando o vídeo. A Organização Mundial da Saúde estima que 800 mil suicídios por ano acontecem em todo o mundo e que pelo menos 20 vezes mais tentativas de autoextermínio são tentadas anualmente, ou seja, seriam mais de 20 milhões de tentativas de suicídio todos os anos. Por que as pessoas procuram a saída do suicídio? São várias as causas: depressão, dificuldade financeira, desilusão amorosa, família desagregada, miséria e outras mais. Agora, há uma causa que deve ser levada em consideração: a falsa ideia que a morte é o fim de tudo. Não, não é. A vida continua depois da morte. Somos almas imortais. E os problemas seguem conosco, pois o suicídio é contrário à lei divina. Tenhamos paciência, tolerância, humildade e caridade, e veremos a luz no fim do túnel, pois viver é a melhor opção. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Você já ouviu falar de transição planetária? Sabe o que é? O que o Espiritismo tem a nos informar sobre esse tema? É o que vamos tratar aqui no Entendendo com o Espiritismo. Não é de hoje que dentro do movimento espírita se fala dessa transição planetária, que significa o processo de transformação, de passagem do planeta Terra, do mundo terreno, da categoria de mundo de expiações e provas para a categoria de mundo de regeneração. Expiações e provas
nem precisamos explicar, porque conhecemos muito bem isso, que é o atual estágio da vida da humanidade aqui no planeta Terra. Mundo de regeneração é o estágio em que o bem terá predominância sobre o mal, e o mal hediondo deixará de existir na humanidade terrena. Então, essa passagem deste grau, dessa classificação de mundo de expiações e provas para o grau ou classificação de mundo de regeneração, esse processo é chamado então de transição planetária. Então, esse é o processo. Neste exato momento, estamos vivendo esse processo de transição, que ele acontece de acordo com a lei divina de evolução. E entre desencarnações e encarnações, na renovação natural das gerações, esse processo vai então acontecendo. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, estudou esse processo no livro A Gênese, especificamente no seu último capítulo, quando ele trata dos sinais dos tempos e a nova geração. Quando fazemos a leitura desse texto, nós ficamos então compreendendo que esse processo de transição, muito mais do que ser um processo físico, geológico, é na verdade um processo moral. Ele é dependente do nosso melhoramento moral, para sairmos do egoísmo e do orgulho, para entrarmos na humildade e na caridade e deixarmos então no tempo histórico o mal, porque passaremos a trabalhar no bem. Claro que isso não tem como acontecer de uma hora para outra, porque nada dá saltos na natureza, seja a natureza física ou a natureza espiritual. Tudo é um processo de acordo com a lei divina. Por isso, o Espiritismo rejeita essas comunicações mediúnicas em que os espíritos vêm colocar datas para o surgimento do mundo de regeneração. Na verdade, essa data não existe. Não existe uma linha divisória que marque o início do mundo de regeneração. É transição, é processo. Nós vamos paulatinamente compreendendo cada vez mais o Evangelho, vamos substituindo os vícios, as paixões pelas virtudes e assim largando o mal e adentrando cada vez mais ao bem. A informação espiritual que existe é que seremos mundo de regeneração neste terceiro milênio da cristandade. Mas é preciso lembrar que o terceiro milênio que está acontecendo neste exato momento, ele vai até o ano 2999. Neste exato momento em que estamos aqui gravando o programa, nós estamos no ano 2022. E essa marcha evolutiva depende do uso que fazemos do livre-arbítrio. Depende do uso que fazemos da nossa força de vontade em querer ser melhor. Portanto, não dá para dizer que já seremos mundo de regeneração, por exemplo, no ano 2050, ou no ano 2090, ou talvez no ano 2150. Quem somos nós para estabelecer uma data?
Nós que mal conhecemos a realidade da vida humana aqui na Terra, quanto mais querer conhecer a realidade da vida espiritual e os desígnios divinos? O que sabemos é que de tempos em tempos, Deus envia para nós os espíritos missionários, bons, que vêm então alavancar esse nosso progresso moral. Mas é fato que na atualidade estamos às voltas ainda com guerras, injustiça social, miséria, muita violência, ideologias que se entrechocam. Tudo isso ainda faz parte do mundo terreno, onde temos muita dor, muita aflição, muito sofrimento, embora com muito desenvolvimento intelectual e tecnológico. Portanto, há um grande desequilíbrio entre o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. E imaginar que daqui a 30 e poucos anos nós já seremos mundo de regeneração é não utilizar a lógica e o bom senso. É estar completamente desligado da atualidade e do quanto ainda temos que progredir e de utilizar a inteligência para promover o bem para todos, sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação, que é outro problema que estamos enfrentando na nossa atualidade. Então, transição planetária significa esse processo de transformação moral da humanidade. E dentro desse processo teremos ainda as expiações coletivas, assim como também transformações geológicas naturais do nosso planeta, o que nos leva também a termos que pensar sobre as mudanças climáticas que estão acontecendo porque não sabemos cuidar bem do nosso planeta. Outro assunto, outra questão, a qual tem que ser abordada. Nós precisamos visar a sustentabilidade da nossa morada, do nosso planeta. E nisso, nós estamos muito mais nos discursos do que nas práticas. Nós temos muito que caminhar, temos muito que aprender, temos muito o que fazer para sermos mundo de regeneração. Mas isso não deve ser empecilho. Isso não deve trazer para nós pessimismo. Bem pelo contrário. Porque estamos aqui e agora na Terra. Então temos que fazer a nossa parte, melhorando-nos. Porque somente com a nossa melhora podemos melhorar a humanidade. Somente com a nossa transformação moral individual podemos realizar a transformação moral da humanidade. Nós temos um conjunto de obras literárias, espíritas, estudando esta questão da transição planetária. Além do livro A Gênese, de Allan Kardec, nós podemos indicar aqui o livro Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Desse mesmo autor espiritual, nós temos algumas outras obras também a respeito desse assunto, entre outros autores espíritas que podem também ser consultados. Mas, acima de tudo, entendamos então que não existe uma data marcada, não existe uma data limite. O que existe é um processo divino, natural, realizado por nós mesmos, os espíritos que estamos reencarnados, em conjunto com os que estão desencarnados,
para levarmos o planeta Terra de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. De um mundo onde o mal ainda predomina, onde o egoísmo e o orgulho ainda nos comandam, para um mundo onde o bem vai predominar e onde a solidariedade, a fraternidade, a humildade, a caridade é que vão, de fato, predominar. É isso que significa o tema Transição Planetária à luz do Espiritismo. Bem, chegamos ao final de mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Desejamos paz em sua vida e, claro, vamos marcar aqui o nosso encontro. Semana que vem, não esqueça, quarta-feira, 19h, através do canal Orientação Espírita no YouTube. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus estejam com todos nós. Um grande abraço a você e até semana que vem. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.